Não, eu não acho que o governo tem chaga, primeira coisa. E assim, eu acho que tem várias coisas boas e tem algumas coisas que precisam ser adequadas. A gente também tem que reconhecer o que precisa ser adequado e eu preciso analisar. E só vou poder analisar isso assim. Em relação ao bordões, Sidônio, desculpa, coisa de publicitário, melhor do Brasil é o brasileiro, pátria educadora. Você pensa em mudar esse slogan do governo? Não, o slogan do governo é união e reconstrução. Pensa em mudar? A reconstrução mantém. Existe união, precisa de união do povo brasileiro ainda? Na minha opinião, sim. Não estou fazendo pergunta, compreendo isso. Entendo, pá. E reconstrução. Precisa reconstruir. A gente tinha um país numa situação complicada. Segue nessa segunda visão. Segue. Isso não quer dizer que você possa ir botando outras coisas. Existe um slogan maior, mas você pode tocar com outras, depender de cada momento que o governo está vivendo. Tainá Falcão, a gente já vê o novo estilo do responsável pela comunicação do Palácio do Planalto. Se fosse Paulo Pimenta, ficaria 1 hora lá fazendo discurso e conversando. Sidônio não, palavra rápida, curta e tchau. E direta. Reto e direto, não é, Gustavo Uribe? O Sidônio Palmeira tem essa característica e ele chega, portanto, sem dar muitas voltas ao Palácio do Planalto. A gente vai ver um ministro da comunicação mais assertivo, com objetividade, né? Afinal de contas, ele é um marqueteiro, publicitário, esteve na campanha do presidente Lula, então é acostumado a trabalhar sob pressão e a dar respostas ágeis aos problemas. Então, essa deve ser a toada. A gente conseguiu perceber isso logo de saída nessas primeiras palavras do Sidônio Palmeira, o novo ministro da Comunicação, ainda não formalmente, mas será oficializado, empossado na próxima semana, como a gente já viu na CNN Brasil, e esse será o estilo. É um estilo que tem trazido muito entusiasmo aqui para os outros ministros e também um certo temor, Gustavo Uribe. Por quê? Sidônio Palmeira já andou falando que quer organizar a comunicação. Primeiro, a gente falava sobre a figura do ministro. Para o Sidônio e para o entorno dele, para quem trabalha com ele, o ministro da Comunicação não tem que ser o holofote, não tem que estar falando, dando entrevista ou falando pelo presidente nem pelo governo. O ministro da Comunicação tem que criar a narrativa do governo, trazer o que pensa o governo para fora. É isso que a gente está falando nesses últimos 2 anos, das dificuldades de apuração, inclusive como jornalista que a gente tem, para entender o que pensa o Palácio do Planalto, quem fala de fato pelo presidente da República, porque aqui dentro do Planalto a gente tem ministros que são todos eles muito próximos e de confiança do presidente da República, mas cada um com uma visão de governo. Então, eu me lembro, Uribe, inclusive de conversas que eu tive anteriores mesmo a essa chegada do Sidônio ao governo com o ex-marqueteiro do Lula, e ele já dizia assim, olha, existe naquela época, naquelas ocasiões de pesquisas, o ano passado, principalmente quando havia um temor sobre a popularidade, a queda no percentual de popularidade do presidente Lula, então o Sidônio já falava, né, que existia uma percepção para fora de que o governo era muito pior do que ele realmente é, também pelas dificuldades de comunicar os feitos do governo, e dentro do governo uma percepção de que o governo é muito melhor do que ele realmente é, ou seja, de que entrega mais do que realmente está entregando. De cara, Uribe, a gente já pode apontar uma disposição em organizar o governo, organizar a comunicação, tanto que trouxemos isso no bastidores. O que o Sidônio quer fazer é centralizar, não é ser o dono da comunicação, mas algo que já deveria estar sendo feito desde o início, que é toda e qualquer publicidade, toda e qualquer programa a ser divulgado, tem que passar pela comunicação para azeitar o tom, para saber o que vai ser dito para fora, para pensar na forma como vai chegar na população. Então, isso é uma tendência a partir de agora, de que os ministros remetam ao novo ministro da Comunicação as suas ideias. Lembrando que o presidente Lula tem dito que não quer novas ideias, tem interditado essas genialidades, como ele gosta de falar, né, em tom de brincadeira nas reuniões ministeriais, mas toda e qualquer nova peça publicitária, né, tem que passar pela SECOM, pela nova SECOM. E a gente lembra que houve uma crise agora recente de
diluída numa reunião, num tete-a-tete ali do comandante da Marinha com o presidente Lula sobre justamente uma peça publicitária que causou um mal-estar danado no governo, pegou mal para fora, que foi aquela publicidade da Marinha sobre os privilégios dos militares, ironizando os privilégios que os militares teriam em meio ao debate sobre o corte de gastos, para ficar em uma coisa só. Mas tem 3 eixos em que o Sidônio pretende trabalhar, eu já trago para vocês, que é comunicação, política e gestão. Na cabeça dele, essas 3 pontas não têm que andar soltas, né? Não, quando se pensa num programa, é preciso pensar primeiro, esse programa faz sentido? Faz sentido a gente oferecer isso à população? Depois entender politicamente como é que a gente trabalha junto aos outros poderes, né, aos nossos aliados, como é que a gente propaga essa ideia, fazer uma consulta e também a comunicação, como jogar para fora, né, comunicar à população para que o entendimento seja o que a gente quer. Então, o Sidônio ele costuma muito falar sobre esses 3 eixos em que provavelmente o seu ministério vai estar calcado, que é comunicação, política e gestão. Uma coisa não pode estar dissociada da outra.